Saúdo com a paz do Senhor, amada igreja. Amém. Amém. Glória a Jesus. Eu sinto que hoje é mais um dia que Deus vai nos sacudir. Amém. Quando Deus começa um concerto em uma igreja, Ele só para quando o vaso já está purificado, né? Aí Ele vai tirando tudo quanto é cisco, na hora que tira também, é a hora dele encher e fazer transbordar. Amém? Josué, capítulo 7, versículo 10 a seguir. Todos acharam? Amém. Então disse o Senhor a Josué, : levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediu o meu concerto, em outras palavras, o meu pacto que ele tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até deixaram escondido debaixo da sua bagagem. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não mais serei convosco, senão tirar o anátema do meio de vós. Levanta-te, pois, Josué, santifica o povo e diz: santifica para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, ó Israel. Diante dos vossos inimigos não podeis suster-vos, até que tire o anátema do meio de... Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar, se chegará, e segundo a família, e a família que o Senhor tomar, chegará até a casa, e a casa que o Senhor tomar, chegará até o homem, aquele que pecou. E será que aquele que for tomado com o pecado ou com o anátema, será queimado? Queimado como? E ele, e tudo quanto ele tiver, porquanto transgrediu o pacto do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Muito duro isso hoje, viu? Grande e eterno Deus, nos ajuda nessa ministração, ser conosco, porque Tua palavra é viva, real e poderosa para nos exortar, nos consertar e nos dirigir pelos caminhos de pastos verdejantes. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Quem concorda, digam. Amém. Vamos sentar. Quem tiver glória, dê glória. Quem tiver aleluia, dê aleluia. Amados, tem algumas mensagens que elas são mais diretas e objetivas, algumas são mais complexas, mas todavia, se nós ficarmos atentos, seremos sem dúvida edificados. Eu vou começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Você conhece alguém que tinha tudo para dar certo e no fim deu tudo errado? Da mesma forma, você conhece alguém que tinha tudo para dar errado, mas no fim deu certo? Na verdade, a resposta vai ser a mesma, tanto para um lado como para o outro. São as nossas escolhas e decisões que tomamos na nossa vida. É que vai dizer se vai dar certo ou se vai dar errado. Nós estamos certo e errado quando escolhemos fazer o certo ou errado. Pois as nossas escolhas, entendam isso, de hoje, as nossas decisões de hoje, é o nosso futuro do amanhã. Vou iniciar dizendo para seu irmão, diga para ele, cuidado com as decisões que você toma. Porque pode dar certo e pode tudo travar e dar errado na sua vida. Então, nós devemos, antes de qualquer decisão, parar, meditar, analisar,
falar menos e ouvir mais, como diz o apóstolo São Tiago. Esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Quem fala muito, não observa, não absorve muita coisa. Mas quem ouve, passa no processo mente, processa, analisa. Quando é bom, deixa descer o coração. Quando não é, você expurga. Amém? Amados, aqui nós encontramos a história de um homem chamado Acã. Acã foi um homem que tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. E além dele ter sido amaldiçoado, ele foi motivo de maldição para a sua parentela. E também motivo de desgraça total para toda a sua família. Cabeça boa, corpo bom. Cabeça ruim, corpo ruim. Líder da família em santidade, honra de Deus. Líder da família em pecado, desgraça para a família. Olha, diga assim, como é que está a tua casa? Pergunta aí. Você que lidera. Acã cometeu alguns erros que nós não podemos cometer. Ainda bem que Deus, na sua soberania, nos permitiu ter a Bíblia como um livro de homens e história de homens que acertaram, mas também alguns que erraram, que deixou para nós. O pior que a história de homens que erram estão na Bíblia, não é o pior. Porque a Bíblia não é apenas uma história de homem que dá certo, é de homem que dá certo e de alguns que deu errado. Há um adágio popular, não sei se vocês conhecem, que diz que o inteligente aprende com seus próprios erros, porém o sábio aprende com os erros dos outros. Enquanto o tolo nada aprende e continua sendo tolo, e criando um problema. A Bíblia está cheia de história de homens que erraram, mas não está escrita para que copiemos os erros. Pelo contrário, ela está escrita para que nós aprendamos aonde aquele errou, para que a gente entenda que não podemos cometer aquele erro e caminhar para um caminho de morte. Por isso que o proverbista Salomão diz: há caminho que para o homem parece de vida, mas é caminho de... Então está escrito isso de alguns homens que foram derrotados na Bíblia, para que eu e você aprendamos que não devemos cometer os erros que eles cometeram. Israel estava a caminho de Canaã, sob a liderança do general Josué. Não havia em Israel força para vencer Jericó, mas Deus estabeleceu uma aliança, um pacto com Israel e fala com Josué: Josué, eu, teu Deus, entregarei Jericó nas tuas mãos. O que foi isso aqui? Promessa. Mas ao entrar em Jericó, eu não quero que toque em nada deles, porque tudo que tem lá é amaldiçoado. Outro sim, somente a prata e o ouro você pegue para levar para a casa de Deus, para a casa do tesouro, para o tabernáculo. Por que digo isso a tu, Josué? Porque lá tudo é maldito, por isso que eu vou destruir aquela cidade. A Bíblia diz que Deus dá vitória a Israel. Jericó é destruída e a próxima guerra era contra um vilarejo, uma pequena cidadela chamada Ai. A guerra contra Ai era tão fácil para ser vencida que o general Josué, ele não procurou pessoas que estavam sem cansaço, ou outros soldados que não estavam na guerra, ou botou, digamos assim, um comandante para ir na frente, organizando tudo. Não, separou 4.000 homens, cansados, e disse: vai lá e vamos pensar. Ali é muito fácil vencer. Ele não fez nenhuma prévia, não analisou.
Presta atenção. Mas o que era para dar certo naquela guerra, deu tudo errado. Israel sofreu uma das mais vexatórias derrotas da história. Quando Josué vê Israel caindo no campo da batalha, contra um pequeno exército, Josué corre e vai para o campo, rasga as suas vestes, coloca o rosto em terra, se prostra. E em seguida ele vai perguntar a Deus, por que isso está acontecendo conosco? Quando ele está questionando Deus, algo acontece. A Bíblia diz que Deus se manifesta e diz assim, Josué, por que tu estás prostrado sobre o teu rosto? Vou falar contigo, mas uma coisa eu te digo, levanta-te, que eu vou te dizer o que aconteceu. A palavra levanta é você despertar para a verdade aqui, ficar atento, tomar decisões certas, tomar atitudes certas, porque ficar prostrado não resolve nada. Deus diz a Josué, Josué, o que foi que eu lhe prometi? Veja bem, ele entra em um diálogo. E o Senhor disse, Josué, nos prometeu entregar a cidade de Jericó em nossas mãos. Então Josué, Deus disse, e eu não cumpri? Cumpri, entreguei nas suas mãos. Porém, eu fiz uma aliança com vocês, mas deixei regras para ser cumpridas. E eu disse que ninguém poderia tomar nada em Jericó, exceto o ouro e a prata para o tabernáculo. E Josué disse, Deus, eu afirmo ao Senhor, que eu dei ordem aos soldados, dei ordem aos nossos obreiros, para que assim o fizesse, e eu acredito que foi feito como o Senhor ordenou. Isso é Josué dizendo para Deus. Deus olha para Josué e diz, Josué, não foi assim, não aconteceu assim. Tocaram no que eu disse para não tocar. Quem está entendendo, diga amém. Você não viu, os soldados não viram, os teus obreiros, Valeriano, não viram, mas eu vi, disse o Senhor. Josué, entenda uma coisa, nada fica encoberto aos meus olhos, não há nada oculto que não há de ser revelado. Você não entendeu? Se Deus está trazendo essa palavra aqui, porque tem coisa que precisa ser consertada na vida de alguém. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Cutuca teu irmão com carinho e diz assim, Deus está vendo tudo que tu fala, que tu comenta, o que tu faz, e pensa que Ele não está vendo. Josué vai e diz, Senhor, por que nós perdemos essa guerra? Porque nesta guerra, disse o Senhor, eu não desci para guerrear com vocês. Josué, a vitória de Israel, a tua vitória, igreja, não depende da tua força, não depende da tua espada, não depende do teu intelecto, não depende do teu grau, do teu nível acadêmico. O segredo da vitória, tua igreja de Israel, é quando Deus está na guerra pelejando por você. Porque Deus disse, eu sou o varão de guerra. E quando eu estou na guerra, eu não perco guerra, não perco peleja. Mas se eu não tiver, você não vence. Eu sou o Deus que peleja por vós, mas dessa vez eu não pelejei. Tem pessoas que estão perdendo batalha porque Deus não está pelejando por ela. E é crente, e diz ser crente. Só tem um título de crente, mas não é. Sabe por quê? Porque está com problema na vida, escondendo coisa, fazendo coisa errada, e ela está batalhando só, e Deus não está batalhando com ela. As coisas vivem tudo encrencada. Dá um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás. Pensa que Deus está com ela e Deus não está. Tudo isso que está acontecendo, Josué,
É por causa do anátema. É a maldição que está no meio do povo. Tudo isso é pecado escondido no meio do povo. E se não tirar o pecado do meio de vós, eu não ando com vós. Se não tirar o pecado do meio de vós, eu não pelejo por vós. Será que alguém está entendendo? Eu imagino Josué dizendo o seguinte: meu Senhor, me dê o nome de quem fez isso, que eu vou resolver, eu vou matar esse miserável. Deus disse: não é do teu jeito, é do meu jeito. Diga: quem resolve os problemas da igreja é Deus e do jeito dele. Viu? Você não pode resolver um problema que não é seu, é Deus que resolve. Deus disse: Josué, toca a trombeta em Sião e reúna o povo, que eu quero um encontro amanhã. Chama e mande o povo se santificar. A vida tem que ser santificada para se encontrar com Deus. Chama as 12 tribos e diga que o Senhor vai descer no meio deles. Quando Deus desce, entenda uma coisa: algo acontece, então se prepara, viu? Porque quando Deus desce no meio do povo, se tiver santo, tem vitória, tem graça, tem honra, certo? Tem peleja, né? Tem sucesso. Mas quando Deus desce, que tem pecado, tem morte. Alguém está entendendo? E o Senhor disse, Josué disse: fala mais, Senhor. Ele disse: se a tribo que eu apontar, chama as famílias. A família que eu apontar, chama as casas. E a casa que eu apontar, chama o homem e bota para o lado de fora. Deus está dizendo para mim que tem coisa para ser consertada ainda no meio de nós. E é preciso consertar. Assim diz Deus: eu vou mostrar hoje quem é que está no pecado. E quando chamou a casa e chamou para fora, disse: é esse aí, como é o nome dele? Acã. Quando cai em Acã, Josué olha para Acã e diz: meu filho, em outras palavras, homem de minha confiança, abre a tua boca e diz logo o que foi que tu fez. Às vezes quem nos trai é quem a gente mais confia. Já viu isso? É quem mais a gente deposita confiança, quem mais anda do nosso lado. Veja o que Joabe fez com Davi, né? O filho de Davi vai atrás dele. Aí ele diz assim: Joabe, tu é o meu general há mais de 30 anos, não toca no meu filho, não toque no meu filho. Ele está errado, mas é meu filho. É entre eu, ele e Deus. E eu faço o que? Prende ele. Depois a gente resolve entre os anciões. Quem sabe se for até prisão perpétua. Agora não toque nele. Homem de 30 anos de confiança dele. Quando chega lá, quem matou o filho de Davi? Joabe. Olha para teu irmão e diz: cuidado com quem você deposita confiança, com quem entra na sua casa, com quem você fala seus segredos, com quem você mostra a sua conta bancária, com quem você fala da sua intimidade. Viu? Senão você pode tomar uma rasteira. Acã cai em choro e diz: pequei, errei, não tinha que fazer isso, mas fiz. A guerra já tinha acabado, Josué, e quando nós já estávamos indo embora, eu vi uma capa babilônica, mas era tão bonita, tão linda, ninguém percebeu, e eu peguei para mim. O pacto que ele tinha não era com Josué, era com Deus. Não toque nada. Depois que eu peguei a capa, eu vejo lá na frente, meio escondido, 200 ciclos de prata. Olhei, ninguém estava observando. Eu peguei.
Quando eu vou sair no encontro, uma barra de ouro. Olhei, os soldados já estavam tudo saindo. Eu peguei e fiz o quê? Botei tudo dentro da minha bolsa e escondi. Josué olha para Acã e pergunta: Acã, falou em alto e bom som, aonde estão escondido tudo isso? Acã disse: eu deixei na minha tenda escondida debaixo das bagagens. Sabe qual foi o resultado de tudo isso? O pecado tem um preço muito caro a ser pago. Acã morreu, e por causa desse pecado morreu também toda a sua família e parentela, com 250 pessoas que foram apedrejados. Meu amado, hoje é domingo do livramento. Hoje é o domingo do escape. Hoje é o domingo do alerta de Deus para nossas vidas. É possível que alguém até entre nós esteja cometendo alguns erros, ou quem sabe planejando em cometer algum erro diante de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da juíza e da justiça, está dizendo: chega, para, não deixe que esse mal se concretize. Eu ainda tenho uma obra na tua vida. Vigia, veja o quanto Deus tem falado no teu coração, através desse altar, através de uma rede social. Às vezes você nem merece, como talvez eu também, mas Deus está dizendo: não faça isso. Mas alguém com vaidade sobre ele diz: eu faço, e ponto final. Deus está dizendo: chega, para, porque antes do juízo tem a misericórdia. E se você não aproveita a misericórdia, desce-se o juízo. Então entenda aqui, isso tudo aqui é uma introdução e uma explicação melhor para você entender. Eu quero falar aqui de alguns erros de Acã. O primeiro erro de Acã, sabe qual foi? Quebrar a aliança com Deus. O Deus dessa igreja é um Deus de aliança. E quando ele estabelece uma aliança com alguém, ele vai até o fim. O Deus dessa igreja é um Deus que zela pela sua palavra. No Salmo 138:2, o salmista diz assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pelo teu amor, pela tua verdade, pela tua benignidade. Mas tu, ó Deus, engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. Deus não quebra princípios, Deus não quebra pacto. E quando você está fazendo algo que a Bíblia condena, você está quebrando um pacto com Deus. Pergunta a sua irmã: você está entendendo? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Por acaso ele falaria e não cumpriria? Tudo que Deus disse que vai fazer, ele faz. Mas nesse texto Deus estabelece uma aliança e Acã quebra a aliança. Você já viu que eu até uma aliança entre homens. Quando alguém comete uma falha, arranha e nunca mais presta. Você pode viver mais 10 anos junto, mas é só de aparência. A Bíblia diz que uma palavra dura suscita ira, mas uma palavra branda desvia a ira e o furor. Uma pessoa que é sua amiga ou seu amigo, que você deposita confiança, que você tem zelo por ele, ela tem zelo por você, e que você fere ou quebra uma confiança, nunca mais presta. Agora imagina Deus que não quebra aliança. Deus está dizendo: quando entrar na casa do Senhor, cuidado quando fizeres um voto.
porque tu está na terra e eu estou no céu. Melhor é não votar do que votar e não cumprir. Deus tem uma aliança com você, e uma aliança feita pelo sangue do seu filho. Foi um preço caro. Ele não quer que essa aliança seja quebrada. E quando a aliança é quebrada, sabe o que acontece? Deus joga na lona. Ele diz: eu sou o Deus que firo e o Deus que saro, o Deus que mato, o Deus que faço viver, um Deus que abaixo. Pego quem está lá em cima e jogo na lama. Pego quem está na lama, boto sentar entre os príncipes. Eu coloco o rei, estabeleço reis e tiro reis. Valeriano, eu te boto aqui. Se tu não andar certo, eu deixo. Se tu não andar, eu te tiro e boto outro. Como eu fiz com Elias. Perturbou, botei Eliseu no lugar. Mas Deus não aceita quebrar aliança. Cuidado com o que você prometeu a Deus, com a aliança que você fez com Deus, com os compromissos que tem com Deus, pela verdade bíblica neotestamentária que está na doutrina dos apóstolos. Tudo que está aqui, necessário é que eu e você cumpra, porque quem brinca com Deus se queima. Alguém está entendendo? Diga amém. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nem pense em quebrar aliança com Deus. Aguente a afronta, aguente os problemas, aguente os levantes, aguente os aborrecimentos, aguente a prova, mas não quebre a aliança, porque se tu quebrar a aliança, até a sua salvação está em jogo. Quem está entendendo, diga amém. Quem quebra aliança com Deus, perde a sua proteção. Quem perde a aliança com Deus, perde a sua presença. E lembra o que um homem de Deus disse: se a tua presença não for comigo, não me faz sair daqui. A presença de Deus tem que estar conosco 24 horas por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano, uma década, até quando você viver. Deus está procurando, amados homens e mulheres de alianças. Deus está procurando homens e mulheres que colocam a aliança acima dos seus interesses pessoais, acima das suas fraquezas. Eu quero fazer isso, mas eu não faço. Por quê? Porque eu tenho uma aliança. Eu quero mentir, mas eu não vou mentir, porque eu tenho uma aliança. Eu quero chutar o balde, mas eu não vou chutar, porque eu tenho uma aliança. Eu quero até falar mal daquele irmão, mas eu não falo, porque eu tenho uma aliança. Salmo 101 diz: quem fala mal do seu irmão vai ter problema com Deus lá na frente. Eu podia revidar aquela ofensa, mas não vou revidar. Por quê? Porque eu tenho uma aliança. Eu queria fazer tal coisa que eu desejo, mas a Bíblia condena, então eu não faço. Por quê? Porque eu tenho uma aliança. Ninguém tem nada com isso e eu vou fazer o que eu quero. Quando eu penso em fazer, eu não faço. Por quê? Porque eu tenho uma aliança. José está no Egito, olha que interessante. E uma mulher de Potifar bota todos os empregados para fora, para fazer outros afazeres, fica sozinha dentro de casa, a endemoniada. Aí chama José. José vai lá, está no quarto dela, ela entra. Disse assim, aí tira a roupa, quem sabe com pé de dó sem mais nada debaixo. Deita comigo. Está escrito assim. Deita comigo é como? É de paletó ou é pelada? Como estava aquela miserável? Deita-te comigo. José disse, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Mas ninguém está vendo, José. Você não está vendo, porque você é cega espiritual. Mas tem um olho aqui, chama de fogo olhando para mim.
Você não tem aliança, mas eu tenho. Mas tu é escravo, mas eu tenho uma aliança. Tu vai preso, mas eu tenho uma aliança. Vai ser jogado na cova dos leões, mas eu tenho uma aliança. Vai ser jogada dentro do fogo, eu tenho uma aliança. Tu precisa de ajuda, eu digo só do céu, eu tenho uma aliança. Quem está entendendo isso? Quem tem aliança não quebra aliança. Quem sabe o valor da aliança não quebra aliança. A Bíblia diz que quem tem amigos, mais o quê? Mais chegado que irmão. É ou não é? Isso é aliança. Olha para sua irmã e diz assim: vamos permanecer firme. Não podemos quebrar aliança, nem contigo, nem com Deus, porque vai pagar preço. Amados, Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão fez uma aliança com Deus. Abraão passou por todas as provas, todas as lutas que poucos homens na terra poderiam suportar. Mas ele foi até a última consequência, mas não quebrou a aliança. Abraão, tu gosta de Ló? Eu gosto, é meu primo, meu sobrinho, mas eu não quero ele mais com você não. Por quê? Porque ele é muito contendeiro. Manda embora. Deus não trabalha com contendeiro, manda embora. Senhor, mas eu amo. Ele disse: se tu ficar com ele, a nossa aliança está quebrada. Porque nós somos irmãos e irmão não briga. Está escrito assim no texto. Aí ele chama Ló e disse: Ló, eu gosto de você, mas eu tenho uma aliança com Deus. Eu amo você, mas tenho uma aliança com Deus. Eu lidero você, mas você não me respeitou. Brigou com todo mundo que está no nosso meio. Então como é que você está comigo e está brigando com quem está comigo? Quando você devia estar exemplo, Ló. Olha para a sua irmã e diz: você deve ser exemplo. As pessoas têm que olhar você como exemplo. As pessoas têm que lhe amar, têm que desejar andar com pessoas que dão exemplo. Ló, nós não vamos mais andar juntos. Por quê? Porque você quebrou a aliança com contendas. E não se arrepende. O pior de tudo é que não se arrepende. Porque a misericórdia de Deus não é para qualquer um. É para quem confessa e deixa. Aí você confessa hoje, aí amanhã faz a mesma coisa. Aí eu encontro você falando de Sônia. Aí eu digo: vamos parar? Tu diz: vamos, amanhã tem outro babado para te contar. Quebra de aliança. Abraão não quebrou a aliança, mandou embora. Lá na frente, ele passa uma prova lá no Egito, mas não quebra a aliança com Deus. Ele podia dizer: Deus, ou resolve agora, eu não quero mais saber de tu. Ele permaneceu, porque Deus tinha prometido a ele coisa grande. Deus tem uma aliança, Ele prometeu e vai cumprir o que Ele lhe prometeu. Deus disse: Abraão, vem cá, temos uma aliança? Temos. Então carne não anda com espírito, porque o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Alguém está entendendo ou não? Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do espírito é espírito. Quem vive no espírito não vive zangado o tempo todo, cheio de culundu, cheio de problema. Quem vive no espírito não vive brigando. Quem vive no espírito não contente. Quem vive no espírito dá honra ao outro. Quem vive no espírito tem prazer no sucesso do outro. Porque o espírito luta contra a carne e a carne contra. Aí Deus disse: ó, Isaac é do espírito, mas Ismael é da carne.
Ou Isaac entra, ou Ismael entra no espírito, ou tem que mandar Ismael embora. Mas como Ismael é carnudo, ele disse, manda embora. Mas é meu filho. Eu digo, tu tem aliança comigo, então não vai andar com carnudo. Deus vai fazer uma grande coisa nessa igreja. Não vai ficar uma pessoa só aqui que não seja batizada com o Espírito Santo e com fogo. Vai viver todo mundo no mesmo espírito. Quem não vive no mesmo espírito não crê nas coisas de Deus. Presta atenção uma coisa. Nós somos de uma linha pentecostal, porque a igreja primitiva é pentecostal, sim ou não? Sim. Presta atenção. Uma igreja batista tradicional, com respeito a todas elas, a Bíblia está dizendo assim, que Jesus expulsou todos os demônios que chegou na frente dos discípulos, não é? A batista tradicional diz que demônio não existe, foi no tempo de Jesus. Sabe por quê? Porque vive na carne. Não vai entender isso. Aqui em São Antônio de Jesus eu conheço várias. Aí a pessoa está possessa e diz assim, leva para o meu escritório que eu sou psicanalista. Eu vou lhe dar um ansiolítico, quem sabe, né? Você fica boa. Você põe a mão, expulsa o demônio e acabou o problema. Então tem que estar no espírito. Não crê em cura. Não crê em demônios. Como você pode viver com uma pessoa que não crê em demônios? E o demônio se ir andando com as pessoas? Então, é como se você comprasse um carro novo, botasse na sua garagem, cobrisse e fosse trabalhar de pé. Deus está lhe dando a unção do Espírito, o poder do Espírito, a graça do Espírito, o dom de milagre, o dom para expulsar demônio. Está escrito em Marcos, em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, e quem está na carne não acredita, não pode viver junto. É preciso entender que é real e não da boca para fora, precisa viver. Alguém entende isso? Abraão não quebrou a aliança, mas na frente Deus disse, Abraão, tem outro negócio aqui. Disse assim, agora eu quero que tu sacrifique aquele que é do Espírito. Aí entortou Abraão todo. Disse, enquanto mandou rir da carne embora, tá bom, agora mandar matar quem está no Espírito. Aí ele disse, sabe o que é, Abraão? É que tu ficou vaidoso. Quem te deu Isaac foi eu, agora tu só quer Isaac e me esqueceu? Abraão, se tu tem pacto comigo, eu tenho que estar em primeiro lugar na tua vida. Não pode teu irmão estar em primeiro lugar, teu marido em teu lugar em primeiro lugar, filho não pode estar em primeiro lugar. Pastor é pastor, mas quem está em primeiro lugar é Deus, não é pastor. Eu só oro por você, mas quem resolve é Deus. Cutuca aí e pergunta, quem está em primeiro lugar na tua vida? Se está, obedece tudo, assim como Abraão, e não quebre a aliança com Deus. Satanás vai enfurecer Deus, que a briga dele era com Deus, não era com Jó. Senhor, tem um cara aí que disse que te adora, mas é mentiroso ele. É porque é rico, tal, todo mundo conhece a história. Aí Deus dá testemunho, diz assim, esse aí eu garanto, porque tem aliança comigo. Jó tem aliança comigo, e garanto que ele é fiel, é temente a mim, não faz nada errado. E tem mais uma, quando a bandeja vem, ele desvia do mal. E tem gente, quando a bandeja chega, fica aí olhando, olha. Crente está lá no celular, não pode ver uma perna cruzada, olha para aqui. E o diabo cirandando. Está entendendo? Hoje, os crentes estão casando mais por celular do que pessoalmente. Está um negócio estranho, né?
Jó perde tudo que tem, perde filho, perde bens, perde saúde. E praticamente a mulher, que a mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Que miserável, hein? Não tinha mais ninguém. Aí ele disse assim: ainda que ele me mate, eu continuo acreditando em Deus e ainda verei Deus no tempo da sua santidade. Mas tem gente que toma um beliscãozinho, quebra a aliança. Se não fizer o que eu gosto, eu não ando com você. Eu não tenho que aceitar o que você quer. Eu respeito você, mas a aliança tem que permanecer. Você gosta de azul, eu gosto de preto, mas a nossa aliança permanece. Eu gosto de carne de sertão com a farinha seca, você gosta de caviar, mas a nossa aliança tem que permanecer. Vamos respeitar um ao outro na sua singularidade. Segundo erro de Acã: não tratar os desejos escondidos da sua alma. Diga: desejos escondidos na alma, que não agrada a Deus, tem que ser tratado. A tua mão jamais tocará naquilo que a tua alma não desejou. Alguém está entendendo ou está difícil? Jamais você fará algo que a sua alma não deseja. O pecado não vai acontecer se a tua alma não desejar. Desejo que a Bíblia condena tem que ser tratado. Se não for tratado, se tornará escravo do diabo. E se vira escravo do diabo, a sua salvação está em jogo. Você que é jovem, ou quem sabe você é casado e está com desejo aí, com as fantasias na cabeça. Aí fantasia umas misérias aí do mundo. Se você não tratar esse desejo, você vai fazer. E depois, se você tratar o desejo, é uma coisa. Mas se não tratar o desejo, vai ter que tratar o pecado. Pergunta a tua irmã aí ou teu irmão com carinho, viu? Tu já desejou umas maluquices? Tem que ser tratado. Antes de Acã tocar na capa, já havia uma capa dentro dele. Não entendeu? Quem peca é porque tem capa. Antes de Acã tocar na capa, já havia uma capa no seu coração. Antes de Acã tocar na capa, já havia uma capa no seu caráter. Antes de Acã tocar nos 200 ciclos de prata e barra de ouro, já havia ganância no seu coração. O diabo vai colocar uma bandeja para você, aquilo que você deseja. Mas isso é uma palavra, uma coisa só do diabo, não é de Deus. Que Deus concede também o desejo do coração. Salmo 37:4. O pecado não te pertence. Então o pecado você não pode administrar ele. Quem administra pecado é o diabo. E você é filho de Deus. O desejo por algo que a Bíblia condena é dar lugar ao diabo. Eu desejo que aquela irmã se acabe. Eu não gosto dela. Queima esse desejo. Esse desejo precisa ser tratado. Eu tenho inveja de fulano. É preciso tratar essa miséria. Na realidade, presta atenção, o que você pensa, você termina falando, sim ou não? E o que você fala é porque você deseja. E o que você deseja, se não bloquear, você pratica.
Qual é o teu desejo? Semana passada eu encontrei uma mulher, amiga minha, tem 85 anos. Ela está andando assim, o vento levou. Mas uma mulher de Deus. Mas de uma hora para outra eu vi um desejo que ela queria ficar bonita. Eu digo, tu vai fazer o quê? Botox. Vai fazer mais o quê? Disse, eu quero botar uma sobrancelha que apareça. Eu quero mais do que. Aí começou a falar os desejos. Disse, rapaz, tu sai disso que tu vai ter problema. Ela botou um diabo de uma sobrancelha que empinou lá para cima, que você parecia que estava opressa. Você nem sabia, uma palavra para cá, que virou não sei nem o que. Entendeu? Então, aonde eu quero dizer é o seguinte, que aquilo que você deseja, você vai fazer. Você está entendendo? Então, o que é que você está desejando? O que você está desejando é algo que a Bíblia concorda ou que a Bíblia condena? Se a Bíblia concorda, continua no desejo. Mas se a Bíblia condena, trata esse desejo. Porque se não tratar o desejo, vira pecado, vai ter que ser tratado no pecado. E no pecado, às vezes, não dá tempo. Tem pecado que não dá tempo. Vamos ver o pecado da Virgem Loucas? Deu tempo para elas? Quando foi buscar azeite, a porta assim? Diga para o seu irmão, é melhor tratar o desejo do que tratar o pecado, que a porta pode se fechar. Oramancho orebe candarabassai. Alamancho candarabassai. Então está na hora de você tratar com os seus desejos escondidos. O desejo está escondido na tua mente, mas Deus visita o coração e a mente, conhece os teus desejos. Aprenda a confessar as tentações, os desejos, para não ter que confessar pecado. O pecado de Acã começou no desejo. Ele desejou aquilo, mas não tratou, pecou. Acã sabia que era errado, mas não rejeitou o desejo, não tratou, caiu em miséria. Primeiro a Pedro diz isso na sua primeira carta, capítulo 5, 8. Ó crente, fala Pedro, sê sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário, ele está ao teu derredor, buscando a quem possa tragar, pelos desejos que tu tem. Entenda uma coisa, você está na frente de uma televisão, aí passa ali um Janiquim pelado, aí a mulher vai e faz, meu Deus, que coisa louca. Satanás disse, está fácil eu pegar essa, eu vou arrumar um Janiquim, nem que seja genérico, eu vou pegar ela. E vai pegar. Os desejos que vêm, é natural que venha. Desejo bom e desejo ruim. Porque nós somos um ser de emoções. Somos um ser pensante. Sentimos emoções, a gente ri, a gente chora, tem desejo, tem tudo. Mas quando o desejo vem que a Bíblia diz que não pode, repreende ele. Satanás bota desejo em você, em pessoas, em sonhos que nós chamamos, sabe de quê? De pesadelo, mas é sonho. Aí você sonha que está em uma lancha, um jovem aí, umas 5 meninas, tudo tomando banho, no meio do mar. Aí você, quando acorda, diz, meu Deus, quando olha, está na cama. Quem sabe até fez xixi, e já dizendo que é a onda. Se você não repreender aquele desejo, certo? Você vai correr atrás daquelas 5 jovens para querer surfar. Entendeu? Porque Satanás bota para que aquele desejo, aquilo, fique sendo alimentado. Então ele joga os dados inflamados e espera você rejeitar ou você alimentar. Um certo cidadão foi levando 2 cachorros, 2 cães, para botar para brigar. Um rapaz estava do lado e disse, qual dos 2 cães
dos dois cães vai vencer a guerra, a briga. É aquele a quem você alimentar mais. Se você alimentar o espírito vence. Se alimentar a carne vence. O que você está alimentando? Qual é o desejo que você está regando? Terceiro erro de Acã. Olha, presta atenção uma coisa. Quando a gente fala em desejo, presta atenção o que aconteceu com Davi. Davi estava no terraço. Quando ele está no lugar alto, no terceiro andar, olha, quem sabe no térreo ou no segundo andar, olha uma mulher tomando banho. E se tomar banho com roupa? Betseba estava tomando banho. Quando ele olha, diz assim, e Davi desejou. Não repreendeu. Ele chama o secretário e diz, manda buscar. O que aconteceu? Creu. Desejou. Viu que era errado. Viu que era casada. Viu que não podia. Mas não repreendeu. Mas ele não era um rei segundo o coração de Deus. E porque você é cheio do Espírito, você não peca? É só olhar na rede social que os maiores pregadores e pastores de sucesso caíram em pecado 2, 3 vezes. Porque Satanás está jogando as mulheres tudo em cima aí. Um velho de 70 anos como eu, aparece uma menina de 15 pelada. Ou você está cheio de Deus ou você morre no pecado. Então precisa vigiar. Precisa entender que você tem um pacto e não pode quebrar esse pacto que tem com Deus. Sansão foi ungido no ventre. No ventre. Já pensou? Você é batizado às vezes depois de 40 anos. Ele já era batizado no ventre. Quando ele está grande, passa uma filisteia. E a lei disse, não pode. Crente é com crente. Né? Aí ele olha, a mãe disse, não pode esse, mas os meus olhos desejam ela. Não pode, mas deseja. Então vai se acaba. O que aconteceu? Qual foi o fim de Sansão? Cego, escravo, até o dia da sua morte, e o Espírito Santo saiu bem. Precisamos tratar os nossos desejos. Mas se você deseja que Deus quebre esse desejo e seja controlado para coisas boas, é só buscar a Deus, porque Salmo 46 diz assim, vem, contemplai as obras do Senhor, o que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, essa guerra que você está tendo na sua mente, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, joga os carros no fogo, manda o diabo para o inferno e glorifica o nome dele e te santifica para entrar no céu. Você precisa resistir. Por isso que Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele... Terceiro erro de Acã, sabe qual foi? Achar que poderia se esconder ou esconder o pecado de Deus. Acã achou que porque os soldados não viu, Deus não viu. Acã achou porque Josué não viu, Deus também não viu o roubo que ele fez. Acã achou porque o pastor Valeriano não viu, que quem peca, Deus não viu. Acã achou que seus irmãos não viu, mas Deus viu. Até quando vamos acreditar que Deus não vai tratar com isso? Deus vai tratar. Até quando vamos acreditar que Deus não vai nos confrontar? Vai chegar a hora que Deus confronta. E essa palavra aqui está confrontando algum desejo aí, alguma maluquice. Porque essa palavra eu não estou jogando aqui para o ar. Sabe o que é isso? É o amor de Deus por nossa vida. Salmo de número 139, o versículo de número 1 a 12, presta atenção. Davi, depois que pecou, ele entendeu que não podia mais se esconder nada de Deus. Aí ele mesmo escreve, corrigindo ele mesmo. E ele vem e diz assim, Senhor, tu me sondas e me...
Tu conhece o meu sentar. Tu conhece o meu levantar. Tu de longe conhece o meu pensar. Meu Deus, é forte, você não entendeu. Diga, Deus sabe o que tu está. Cuidado com o desejo, que Deus já sabe de tudo, viu? Tu cerca o meu andar. Tu cerca o meu deitar. Tu conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, tu sabe o que eu falo, o que eu vou falar. Tu cercar-te em volta e a tua mão pesa sobre mim. Para onde eu irei do teu espírito? E de onde eu posso fugir da tua face? Aí ele continua dizendo: se eu subir os céus, ali tu estás. Se eu fizer um céu na minha cama, ali tu estás. Se eu descer a mais profundeza da terra, ali tu estás. Se eu estiver em um lugar escondido em trevas, ali tu estás. Nem ainda as trevas me escondem de ti, porque na noite tu resplandece. Acã pecou no terceiro erro dele, porque achou que Deus não estava vendo o que ele estava fazendo, nem pensando, nem desejando. Então Deus conhece o que tu pensa, Deus conhece o que tu deseja, Deus sabe o que tu faz no banheiro, quando tu está no teu quarto com porta escondida, trancado, né? Deus sabe quando tu fica no seu celular, curtindo aquele reggae, né? Safadão, né? As músicas, quem sabe, de... como é o nome? De Anitta, da endemoniada, né? Certo? Então Deus sabe tudo. Deus sabe com quem tu está conversando, aonde está conversando, aonde tu está indo. Tu pode esconder do pastor, do teu marido, do teu amigo, do teu colega, mas Deus está vendo tudo, porque nada fica encoberto diante de Deus. E Ele está dizendo: é melhor cair na real, porque eu vou te confrontar, e no confronto ou tu se rende ou tu morre. Oramanchou que derraçai. Esse agora é interessante, o quarto erro dele. Ele não aproveitou o tempo da misericórdia. Se quando ele errou, tivesse confessado, ele não morria. Sabe o que é isso? Pecado escondido. Tem pecado que não dá tempo. Não deu tempo para Saul. Não deu tempo para Sansão. E não deu tempo para muitas outras pessoas. Não deu tempo para Judas. Pecado escondido. A palavra bate. Deus convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. Deus está dizendo: eu vou usar hoje o menor da casa para sacudir esse povo que eu amo. Eu amo tanto que dei o meu filho amado para derramar o sangue por você, e você não valoriza. Mas eu não quero te perder para o diabo. É por isso que eu uso alguém para exortar você, porque quero que você não perca não perca o tempo e não perca a oportunidade do tempo da graça. E tem mais uma: a graça do Senhor tem limite. A graça do Senhor tem limite. E quando chega o limite de Deus, a graça já era. Alguém está entendendo? Quando Israel perdeu a guerra por causa do pecado de Acã, ele não se importou, porque o pecado foi tão grande escondido que ele ficou cauterizado, insensível. Você viu quando Jonas pecou, desobedecendo a Deus? Todo mundo jogando tudo que estava no barco fora, e o infeliz lá dormindo como se nada tivesse acontecendo. Quando tem um pecando dentro de casa, toda a casa sofre. Por causa do pecado do pai, o filho sofre, a mulher sofre. Ontem eu fui dar conselho a um pastor lá em Muniz Ferreira. Saí daqui para ir lá dar um conselho. Situação difícil.
brigado em casa. Não queria nem ver a mulher. Vou separar, vou matar, vou fazer. Pastor, eu não aguento mais. Ele disse, Deus me disse que a tua vida está tudo travado. Eu disse, como é que tu sabe? Eu digo, eu sei não, Deus sabe. Vendeu o carro, dinheiro não tem, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, travou tudo. Pecado escondido, não confessa, Deus desce e trava e pune. E eu disse, tem mais uma, tua mulher já está enferma. Ele começou a tremer, disse, tem 2 meses que eu estou tratando, o médico nenhum diz o que é, já fez mais de 30 exames. Diga para seu irmão, não brinque com Deus, porque quando Deus fere, nem médico descobre o que é. Sabe o que é? É Deus confrontando. Deus está dizendo, ou confessa e deixa, ou sai de trás da parede, ou sai de trás da cortina, ou vira crente de verdade, ou eu vou te confrontar. E no confronto e na punição de Deus, dói. Toma todo tipo de remédio, mas não resolve. Estou com dor aqui na coluna, estou com dor na cabeça, estou com dor no pé, estou com dor no estômago, eu não consigo dormir, eu não consigo ter paz, eu estou ansiosa. Já está tomando uns 20 remédios, acho que gasta o salário a metade só de remédio. Aí Deus está dizendo, precisa mudar. Tu sabe por que tu está assim, porque não muda. Uma vez eu cheguei em Jiquié, pregando em Jiquié, comecei a pregar e fui fazer um evangelismo em um bairro até meio perigoso. Entro em uma casa, a mulher crente de uma igreja chamada Filadélfia, parece. Quando eu entro lá, estou vendo a mulher triste, olho em cima do balcão, um saco de remédio, mas um saco mesmo. Eu olhei e disse assim, a senhora trabalha na farmácia? Tem laboratório? O que diabo é isso aqui? Ela disse, todo o meu salário é para remédio, eu não fico boa e sou crente. Diga a verdade, a senhora é crente e está passando por isso? É. Ela disse, não tinha nada, disse, eu quero um copo de água. Ela disse, a única coisa que tem na geladeira, disse, eu posso ver? Meio entrão, evangelista, né não? Entrei dentro da casa, só tinha cisco de um lado, cisco de outro, abri o armário, não tinha nada, cheguei na geladeira, só tinha água. Sentei com ela, comecei a conversar com ela, disse, o problema está aqui, aqui, aqui e aqui. E o senhor nunca veio aqui, como é que o senhor sabe? Eu digo, eu não sei, mas Deus fala. Tu quer mudar e ser curada? Ela disse, é o que eu mais desejo na vida. Ela disse, pega essa caixa de remédio aí. Ela pegou, disse, joga no chão. Ela disse, e depois? Eu disse, você quer ser curada ou não? Você crê que Deus opera ou não? Creio. Joga essa miséria no chão. Pisa. Ela pegou o pé e ficava. Quando chegava aqui não ia. O diabo prendendo ela. Além de doente de toda enfermidade, era doente da mente e da fé. É por isso que Paulo disse, a fé seja não fingida. O amor também não fingido. Tem gente que diz que é o amor, mas é fingido. Tem fé, mas é fingido. Mas não tem. Porque na hora do vamos ver, não acredita. Eu disse, não quero mais conversa com a senhora. Permaneça doente. E eu venho para o seu velório. O senhor está doido? Não quero nem conversa mais com você. Saí e fui para outro bairro. Lá para 5 horas da tarde, Deus, por misericórdia dele, me usou para expulsar uns 10 demônios, curar umas 4. Chegou até ela e disse, manda chamar esse pastor aqui. Quando eu cheguei lá, disse, eu já estou acreditando agora. Eu disse, tu precisa ver para crer? Pisa nesse diabo aí agora. Ela, pá, toca fogo, tocou fogo. Eu digo, procurador aí, tu não orou, disse, procurador. A mulher não tinha nenhum, mandou mais e Jesus curou. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. É preciso que você acredite no poder de Deus e não deixe passar o tempo da misericórdia. Quando tudo deu errado, Acã estava insensível. O pecado deixa você quando você confessa
e abandona. Josué fez o que Deus mandou, separou as tribos, as famílias, as casas, até ver quem é. Mas Acã estava adormecido pelo pecado, e assim tem muitos crentes adormecidos no pecado, parecendo Laodiceia. Sou rico, tenho tudo, não me falta nada, mas está morto espiritual. Aí o próprio Jesus diz assim: tu não sabes que tu é cego, miserável, desgraçado, cego, pobre e nu. A palavra nu aqui não é nu literal, é nu espiritual. Está nu, não tem nenhuma cobertura, morto. E o que é que eu faço? Aproveita o tempo da graça, se redime do teu pecado, faz igual o filho pródigo, cai em si. Acã viu tudo o que estava acontecendo, mas não se manifestou. Antes de Deus dar a sentença, vem a misericórdia. Então aproveite a oportunidade da misericórdia que Deus deixou para mim e para você. Então aproveite a misericórdia de Deus e pare com esses desejos escusos. Aproveite a misericórdia de Deus e confesse o seu erro. Aproveite a misericórdia de Deus e se arrependa do que você deseja fazer de errado que já está na sua mente. Aqui fica claro que Acã não aproveitou a misericórdia. Ele foi até o último estágio, porque chamou as tribos, ele não confessou. Chamou as casas, ele não confessou. Chamou as famílias, ele não confessou. Ele disse: não vão descobrir que foi eu, está tudo escondido. Diga para seu irmão: Deus está vendo tudo, viu? Nem questione, Deus está vendo. É melhor você confessar. Deus está me dizendo aqui que tem crentes aqui com desejos terríveis. Aqui dentro não é um só, certo? Então entra no teu quarto, fecha a porta, se acerta com Deus, para tu não ter que confessar pecado e pagar um preço maior. Quem está entendendo, diga amém. Entenda esta verdade prática. Enquanto eu estou aqui pregando, eu entendo que você precisa tomar uma decisão, ou alguém precisa tomar uma decisão. Enquanto eu estou aqui pregando, alguém precisa se conscientizar de algo que está errado. Enquanto eu estou aqui pregando, o Espírito Santo está convencendo você. Enquanto eu estou aqui pregando, Jesus está dizendo: a porta da graça ainda está aberta. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Tem gente tão teimosa que ainda continua até hoje sem dizimar. Como é que você vai se acertar com Deus? Você está quebrando uma aliança? E uma aliança quebrada, o que vai acontecer contigo, homem ou mulher ou jovem? Tem gente tão teimosa que continua ainda murmurando, todo dia a gente pega esse mesmo tema, mas continua, vai se acertar quando? Tem gente tão teimosa que continua julgando as pessoas, falando mal do irmão, até quando? Tem gente tão teimosa que continua contendendo com coisas sem nenhuma importância, fútil. Tem gente tão teimosa que continua desobedecendo às autoridades, filho que não quer obedecer pai, mulher que quer mandar no marido, ovelha que quer dizer o que pastor deve fazer. O que pode? A orelha que passa a cabeça é de lobisomem, tudo tem limite. Tem gente que é tão teimoso que só vive no campo da crítica. Tem gente que é tão teimoso que só vê defeito nos outros e não tira a trave do olho dele. Quem está entendendo pode dar um amém? Então está na hora
de alguém ou de você tratar com seus desejos escondidos. Aprenda a confrontar essa tentação, a confessar esses erros. O pecado de Acã começou com o desejo. Sim ou não? Quinto e último. Já estou 8h30, eu vou gastar mais 10 minutos, passar 10 minutos, mas eu preciso terminar isso aqui que é importante. A igreja aceita? O quinto e último desejo de Acã. Acã não entendeu que assim como a santidade protege a sua casa, o pecado destrói a sua vida e a sua família. Vou falar de novo. Ele não entendeu que a santidade protege a sua casa, mas o pecado destrói tanto você como toda a sua família. Lembra dos tempos de Noé? Noé capítulo 7, versículo 1. Disse Deus a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante dessa geração perversa e miserável. A santidade de Noé salvou ele e toda a sua família da destruição, enquanto que o pecado dos outros foi todo mundo engolido pela inundação que Deus mandou. Acã não entendeu isso, que a santidade te protege de tudo. A santidade faz você ficar debaixo das asas do Senhor. Com a santidade, 1000 cai à esquerda, 10 à direita, tu não é atingido. Na santidade do Senhor, você andando na santidade, Deus olha para você e coloca anjos guardando você. Na santidade do Senhor, Deus guia na frente os teus caminhos. Na santidade diante do Senhor, Ele de noite é fogo, de dia é uma coluna. Na santidade com o Senhor, está com fome, Ele manda pão do céu. Está com sede, Ele abre um rio no deserto, mas tem água para você beber. Na santidade com o Senhor, os demônios querem se aproximar, mas não consegue. Lembra do gadareno? Quando Jesus foi chegando, o gadareno quebrava tudo e mandava em 10 cidades chamadas Decápolis. A Bíblia diz que ninguém sustentava ele, e ele quebrava 10, 20 homens e as cadeias. Quando Jesus foi se aproximando, vamos supor, de uma distância de 10 metros, era uma casta de demônio. Alguns estudiosos dizem que uma casta são 6.000 demônios. Eu, pela minha vez, eu acho que é 11. Porque Jesus disse que 10 cai de um lado e 1000 de outro, 10 com 11. 11.000 demônios se prostrou e disse: que veio fazer aqui, Jesus? Nos atormentar, e se prostrou. Jesus disse: quem és? Uma carta, e sai dele agora. Então, na presença do Senhor, os demônios têm que se baixar. O demônio não te ataca, o demônio não pode subsistir. Então, na santidade é assim, mas no pecado o demônio toma conta de você. Noé tinha uma aliança com Deus, e Deus tinha uma aliança com Noé, e por causa da aliança, da fidelidade, da santidade, toda a casa foi salva. Olha para a sua irmã que está do lado e diz assim: por causa da tua santidade, Deus está guardando a tua casa. Por causa da tua santidade, Deus vai libertar os teus filhos. Por causa da tua santidade, Deus vai abrir uma porta para você. Por causa da tua santidade, os demônios vão cair por terra. Por causa da tua santidade, quem se levantar contra ti vai cair. Por causa da tua santidade, tu vai parar de tomar esse remédio miserável. Busca Deus. Por causa da aliança que eu tenho contigo, diz o Senhor, eu, teu Deus, vou na tua casa, corta o laço, queima os carros no fogo, quebra a lança e te dou livramento. Por causa da tua aliança e da tua santidade comigo, Deus diz assim: eu visito o coração do teu cônjuge e quebra aquele coração duro. Por causa da aliança que tu tem comigo e eu tenho contigo, eu quebro toda a macumbaria feita contra a tua vida e contra a tua família. Por causa da santidade que tu tem, da aliança que tem comigo, eu derrubo os muros, quebro os ferrolhos de ferro, abro as portas e te dou os tesouros da escuridade.
Por causa da aliança que eu tenho contigo e tu tem comigo, eu vou te surpreender. Vou te mostrar coisas inefáveis que tu nem imagina. Vou te capacitar. Vou te dar uma paz que tu nem vai entender. Eu vou te dar dupla honra. As pessoas que não gostam de você vai chegar e pedir oração a você. Sabe por quê? Porque Deus vai mudar o quadro diante da aliança que tu tem com Ele. No Salmo de número 89:1, disse Davi a Deus: as benignidade do Senhor cantarei perpetuamente. Sabe o que é perpetuamente? Enquanto viver. Na questão homem. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade a todas as gerações. Aí Deus, quando ouviu isso de Davi, ele entra no Salmo 89, 3 e 4 e diz assim: eu me agradei disso e fiz um concerto com Davi, que é meu escolhido, e jurei a Davi, que é meu servo, a tua descendência, olha que coisa, a tua descendência eu estabelecerei para sempre, e também estabelecerei um trono em Israel para todas as gerações da tua descendência. Isso é muito forte. Deus está dizendo: por causa dessa aliança que tu tem comigo, por causa da tua santidade que tu tem andado, eu estabeleço uma aliança com teus filhos, com a tua família, com a tua parentela. Vou cuidar dos teus filhos, vou libertar os teus filhos, vou instruir os teus filhos, vou guardar os teus filhos, vou ungir os teus filhos, vou te capacitar, e não agora, mas eternamente, para todo e sempre. Amém? E Acã não entendeu que a santidade traz tudo isso, mas o pecado traz miséria. É preciso a gente entender o que a Bíblia diz através dos seus profetas e colocarmos em prática. Deus continua dizendo algo bem sublime, do versículo 19 a 24. Davi estava em situação difícil. Quem sabe alguém aqui esteja, como eu também já tive. Aí Deus diz assim: eu socorri um que é esforçado e exaltei diante de todo o povo. Deus socorre e exalta. Achei a Davi meu servo, e com santo óleo ungi. Você será ungido por Deus, diretamente por Ele. Com Ele a minha mão ficará firme. Então quem tem pacto com Deus, a mão de Deus fica firme com Ele. E o meu braço, diz o Senhor, o braço de Deus vai lhe fortalecer, ou fortalecerá. Seja santo e não quebre o pacto. O inimigo não vai mais te importunar, nem o filho da perversidade vai te afligir. Eu derribarei os teus inimigos diante da tua face. Isso é para quem anda em santidade e tem aliança. A minha fidelidade e a minha benignidade, diz o Senhor, estará com Davi todos os dias da sua vida, e exaltarei em poder. Isso é forte demais. É o que Deus quer comigo, é o que Deus quer com você. Então vamos aproveitar o tempo da oportunidade, o tempo da graça, corrigir os nossos desejos que não condiz e não coaduna com a verdade bíblica. Vamos tirar os pensamentos ruins, vamos deixar de praticar ou de murmurar, fazer algo que a Bíblia condena. Vamos buscar a presença de Deus e nos santificar. Vamos ser fiel em todas as coisas na casa de Deus, porque não existe meio fiel. Ou você é fiel ou é infiel. Ou você é crente ou você não é crente. Não existe quase crente. Quase crente não sobe, quase santo não sobe. Aí o cara tem um relacionamento. Aí vamos supor, um exemplo, ele disse assim: ó, meu neguinho ali é quase santo, mas de vez em quando ele dá uma desviada. Vai dar certo? Ou é santo por completo, ou é imundo. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse: quem é limpo e quem é sujo, mais ainda. Então vamos ficar santo na totalidade. E santo na totalidade tem que praticar tudo que a Bíblia diz. Não pode ser nada pela metade.
Deixa eu dizer uma coisa. Tu quer essa mulher pela metade? Um dia ela está com tu, outro dia está com o João? Deus o livre, né? Como é que Deus vai querer a gente pela metade? Deus quer você todo, corpo, alma e espírito. No Salmo diz assim: tudo que há em mim, disse o salmista, bendiga o seu santo monte, o seu santo nome, corpo, alma e espírito. Tu quer o baixinho dividido, nega? Tu quer esse bonitão aí dividido? Deus o livre, né? Então Deus não divide você com ninguém, com pecado, com desejo ruim, né? Com coisa ruim. Deus quer você santo, porque Ele disse: eu sou santo, também seja santo, para a gente se encontrar naquele grande. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Oh glória. Vamos aproveitar o tempo da graça e fazer o que Deus está nos pedindo para fazer. Precisamos, amados, em nome de Jesus, tomar as decisões certas, porque decisão certa tem um final feliz, decisão errada dá tudo errado. Zaqueu começou errado, mas terminou dando certo, porque ele reconheceu e disse: tudo que eu roubei vou devolver. Aí Jesus disse: hoje, não foi ontem, hoje chegou salvação para essa casa, porque tu é filho de Abraão. Se tomar a decisão certa, dá tudo certo. Tomar a decisão errada, dá tudo errado. A Bíblia diz que um profeta novo, Deus disse: vai por um caminho e não volta pelo caminho, volta por outro. Se tu voltar por aquele caminho, eu te mato. E tem mais, vai jejuando, viu? Não come nem bebe na casa de ninguém. Ele foi, no meio do caminho encontrou um rei querendo sacrificar incenso no altar. Quando ele vai colocar o incenso, o profeta diz assim: se fizer isso, fica aleijado, porque isso não compete a tu. E se eu vou fazer, porque eu sou rei. Quando foi sacrificar, Jeroboão, a mão ficou dura, esticada. Você tem que fazer aquilo que Deus lhe comissionou para fazer, não vá além. Ele ora, o cara fica bom, e ele começa pelo caminho. Alguém avisou um profeta velho e disse assim: tem um profeta novo aí que está botando para quebrar, está fazendo umas cruzadas aí, o negócio está forte. Aí o profeta velho mandou chamar ele, chegou lá, botou um banquete. Ele disse: meu Deus disse que eu não posso comer. Ele disse: não, o Deus que falou comigo, eu sou mais velho que tu, rapaz. Ele mandou fazer esse banquete para tu. Deixou de ouvir Deus para ouvir o homem, deixou de fazer o certo para fazer o errado. Aí no dia que ele vai embora, ele vai procurando outro caminho. O profeta disse: volta pelo mesmo caminho, porque esse caminho tu já conhece. Ele disse: mas Deus não quer que eu volte por aqui. Se eu voltar, vou ter problema. Ele disse: rapaz, Deus falou comigo, eu sou profeta, crê em mim. Fez a segunda coisa errada. Então ele começou certo, e qual foi o fim? Terminou errado. No meio do caminho, Deus mandou um leão. Ele estava no jumento. Deus disse: mata ele, para saber que eu mandei matar, porque fez errado, e não toca no jumento. Diga: não brinca com Deus. Faça certo para ter o fim certo. Tome decisões certas, e as decisões certas está descrito ou escrito na Bíblia Sagrada. Amém, meus amados?